Vou começar por um outro ponto aqui. Antes, vou dar um passinho para trás aqui, né? Ontem, a gente teve uma aluna que falou que não estava entendendo o que a gente estava falando, né? Estava perdida, provavelmente, no vocabulário. Então, deixa eu explicar algumas palavras para vocês. Quando a gente fala deck, tá? A gente está falando do baralho. Isso aqui pode ser um baralho de tarô ou um deck de tarô ou um deck de cartas. Quando a gente fala lâmina, a gente está falando da carta. Isso aqui é uma lâmina. Quando a gente fala arcanos maiores e arcanos menores, todas essas cartas são arcanos. E a gente aprofunda isso quando a gente fala de história do tarô no curso básico. Então, eu estou dando só um vocabulário rapidinho para a gente não ficar tão perdida. Todas as cartas chamam arcano. A gente tem separadas em arcanos maiores e arcanos menores. Elas também chamam lâminas ou cartas. O que são arcanos maiores e arcanos menores? Os arcanos maiores são os 22 trunfos do baralho, né? Num tarô como o de Marsella, por exemplo, que é um tarô clássico do sul da França, esses 22 trunfos são desenhados. Os 56 arcanos menores, num tarô como o de Marsella, eles só apresentam os naipes. O que são naipes? Igual ao baralho normal. Copas, espadas, paus e ouros. Isso são naipes. Cada naipe é ligado a um elemento. Copas ao elemento água, paus ao elemento fogo, espadas ao elemento ar, ouros ao elemento terra. Então, a gente tem 4 elementos e 4 naipes. Essa parte do baralho, que são os arcanos menores, ela é muito parecida com o baralho que a gente usa para jogar. Que a gente tem do Ás ao 10, aí tem valete, dama e rei. A única diferença é que no baralho normal a gente tem valete, dama e rei, e num baralho de tarô a gente tem pajem, cavaleiro, rainha e rei. Tá? Então, a gente tem 4 cartas da corte. O que são cartas da corte? Cartas da corte é quando a gente tem esses nomes: pajem, cavaleiro, princesa, rei, rainha. É a corte. Num deck normal, 3, valete, dama e rei. Num deck de tarô, 4, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Sendo que o pajem, às vezes, pode chamar princesa. Num deck como o Rider-Waite, ou como a Bruxa de Todo Dia, que alguém perguntou ontem, são decks mais modernos e que facilitam o tarô intuitivo, que é esse que eu ensino aqui na Momerá. Nesses decks, diferente do deck de Marsella, que a gente só tem 22 cartas com imagens e o resto vem só o naipe, nesses decks o deck inteiro é desenhado. O deck inteiro tem cenas. Então, aquelas coisas que eu estava falando ontem, braço cruzado, água, montanha, cachorro, cisne, né? Essas coisas que eu estava falando ontem, a gente vai ver nas 78 cartas. Tá? Para ser considerado um tarô, precisa ter as 78 cartas. 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, separados em 4 naipes. Qualquer coisa diferente disso é oráculo, não é tarô. Quando a gente tem um tarô intuitivo e todas elas são desenhadas, é mais difícil um pouco, ligeiramente, a gente saber o que é arcano maior e o que é arcano menor, até a gente habituar naquilo ali. Uma dica boa é que os arcanos maiores, geralmente, têm números romanos. O I, 2I, 3I, o IV, o VI, o X, tá? E algumas vezes os arcanos menores, números normais. Todos os arcanos menores, divididos em 4 naipes, associados com os 4 elementos, vão ter uma identificação por naipe. Então, o naipe de copas, que é o elemento água, a gente vai sempre ver taças, copos, caldeirões, tá? O naipe de copas no baralho comum é um coração vermelho. Por quê? O naipe de copas é associado ao elemento água, e a água é associada às emoções. Por isso tem um coração. O naipe de paus, geralmente a gente vai ter cajado, varinha, tocha, parecendo um tronco, um pau, paus, ok? Esse naipe é associado ao elemento fogo, e num baralho normal, parece uma arvorezinha preta. Quando a gente fala do naipe de espadas,
a gente tem espadas, facas, atames, coisas que cortam geralmente, tá? O naipe de espadas associado ao elemento ar. O naipe de espadas num deck, num baralho normal de jogo, ele é um coraçãozinho ao contrário, uma perninha, é como se fosse uma lança preta. É o naipe de espadas associado ao elemento ar. O naipe de ouros, que é associado ao elemento terra, que num baralho normal é o diamante vermelho. Num deck de tarô, num baralho de tarô, a gente vai ver moedas, pentagramas, ou pedras, coisas associadas com terra. Vocês olhem com carinho o deck de vocês e tentem buscar esses símbolos. Todo naipe de ouros vai ter pentagrama, vai ter moeda. Todo naipe de copas vai ter taça, vai ter copo, vai ter caldeirão. Todo o naipe de espadas vai ter espadas, adagas, atames, coisas assim, lanças, coisas assim. Todo naipe de paus vai ter varinha, cajados. Então, estou aqui esclarecendo uma nomenclatura basicona, tá? Curiosidade extra aqui, isso é uma coisa que eu nunca falei, nunca associei, né, em nenhuma outra aula minha. Num baralho normal, a gente tem 2 naipes vermelhos, 2 naipes pretos. Os naipes pretos são os naipes masculinos e os naipes vermelhos são os naipes femininos. Os 22 trunfos, o que isso sobrou no baralho? Só o Coringa, o Joker. A gente não tem um Coringa que anda para qualquer lugar, que funciona como várias cartas? Esse Joker, esse Coringa, ele é, na verdade, o louco, que é a carta número 0 dos arcanos maiores, que é a jornada do louco. Ele começa a jornada. Então, ele é livre, leve, solto, ingênuo, sem amarras. Por isso que num jogo de cartas normal, ele vai para qualquer lugar. Ele não se prende a lugar nenhum. Bem claro? Ok. Todas as cartas vão transitar por todos os planos. Alguns jogos que a gente também chama de spread, ou tiragens, né? São aqueles desenhos que tem as cartas e o que significa cada espaço na mesa. Isso chama jogo de tarô, ou tiragem, ou spread, tá? Em alguns jogos, a gente tem plano mental, sentimental, espiritual e material, tá? Mas todos os decks, todas as cartas, todas as lâminas transitam por todos os planos. A diferença é a seguinte: se eu pergunto, fulaninho gosta de mim? E sai um ás de copas, ama. Se sai um ás de paus, que é uma coisa mais de ação, é uma coisa mais quente, é uma coisa mais de química, alquímica, ele tem tesão. Se sai um ás de espadas, ele é alinhado mentalmente com você, gosta de conversar com você, pensa em você. Se sai um ás de ouros, ele pensa em solidificar essa união. Solidificar material, fulano mudou o status no Facebook. É quando a coisa existe de fato. O plano material é coisas que existem. Então, na verdade, todas as cartas estão em todos os planos, independente da questão. A forma como se aborda aquilo muda. Você pode ter questões emocionais no trabalho. Não precisa só sair carta de ouro para falar sobre trabalho. Você pode ter questões emocionais no trabalho. Você pode ter questões de comunicação no trabalho. E aí tem o naipe de espadas mais presente, tá? E isso vale para tudo.